Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Vamos voltar aqui com a nossa segunda aula, em que nós estamos falando agora acerca de direito administrativo. Estamos ali intercalando, né, direito administrativo com o Estatuto do Servidor. E hoje nós vamos falar sobre ato administrativo. E esse assunto é importante por quê? Porque dentro do ato administrativo nós temos várias subdivisões. Então, requisito do ato, atributos, extinção do ato administrativo. Então, assim, são vários assuntos dentro de ato administrativo. Então, nós vamos começar a entendê-los agora. Beleza? Eu vou só tomar uma água que a gente já inicia. Primeiro ponto. Antes, de nós entendermos o que é ato administrativo, a gente precisa entender a diferenciação de fato para ato. Qual é a diferença de fato administrativo e ato administrativo? Vamos supor. Vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Nem é de administração pública, mas vamos supor. Eu quero plantar uma árvore, por exemplo. Eu vou lá, pego a semente e planto. Ato. Eu estou plantando. É um ato. Só que vamos imaginar que vem um vento muito... Minha árvore já cresceu, tá? E aí vem um vento muito forte, e derruba minha árvore. Essa árvore cai. Isso é fato. Fato são ações exteriores que acabam o quê? Influenciando. Então, o ato é fazer. O fato é o que acontece por ocasiões externas. Então, por exemplo, a árvore caiu. Foi um fato. Veio um vento muito forte, derrubou a árvore no chão. A árvore caiu. Entendeu? Na administração, vamos supor, fato, o falecimento de um servidor. O fato é uma situação que esse acontecimento não depende de ação humana, ok? Olha só, o fato decorre de acontecimentos naturais. Exemplo que eu dei para vocês da árvore, que são independentes da ação do homem. Então, a árvore caiu independente, bateu um vento, a árvore foi para o chão, caiu, né? O ato jurídico, ele está relacionado a qualquer acontecimento capaz de produzir efeito. Então, o ato jurídico é uma ação humana. Então, por exemplo, um exemplo de fato jurídico, eu falei para vocês. Márcio é um servidor público, teve um infarto fulminante e gerou o falecimento dele. Assim foi declarada a vacância do cargo. É um fato jurídico. Esse fato aconteceu... Deixa eu redar para cá por conta da claridade. Esse fato aconteceu decorrente de quê? Decorrente de um evento natural. Ele faleceu. Ele teve ali um infarto e foi a óbito, faleceu. Tá percebendo? O fato, ele acontece independentemente de ação humana, independente da ação do homem, beleza? Já o ato é a ação da vontade humana. Exemplo, a expedição de um decreto, a publicação de um edital. A pessoa precisa ir e realizar aquele ato. Tá entendendo? Então, o ato, ele já tem que ter o quê? A ação humana. Um exemplo da árvore. Eu tive que ir lá e plantar a minha árvore. Então, eu plantei a árvore e nasceu a árvore. Eu tive que ir plantar. É um ato. Agora, o fato foi o que aconteceu depois. Veio, bateu um vento forte. No que bateu o vento, a árvore caiu no chão. Fato. Tá entendendo? Então, aqui, ó, tem um mapinha mental. Fato é qualquer acontecimento. Qualquer acontecimento. Então, aconteceu um fato. Aí, o que nós temos? Fato jurídico estrito sensu.
acontecimento natural que importa para o mundo jurídico. Exemplo, o falecimento de um servidor. Ato. O ato já é a manifestação da vontade humana. Exemplo, a expedição de um decreto, a expedição de a publicação no edital. Então, o ato já é algo que eu preciso do ser humano ali para realizar aquele ato. Beleza? Maravilha. Quando nós falamos de ato administrativo, nós temos que tomar cuidado com alguns pontos importantes. Porque não adianta simplesmente eu falar assim, um ato administrativo, tá bom. Mas ele precisa seguir o quê? Ele precisa seguir o mínimo de quê? De alguns requisitos. E para isso nós temos o mnemônico confiformobim. É isso mesmo. Confiformob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Exemplo. Competência. Quem pode praticar aquele ato? Qual é a finalidade daquele ato? Como que aquele ato é feito? Tá entendendo? Então não adianta só vou fazer e praticar aqui um ato jurídico. Tá, mas e aí? Não, mas foi praticado por uma pessoa que não tem competência. Então, assim, não dá. Então, alguns pontos precisam ser analisados. Vamos lá, então. Competência. Competência é quem? É a pessoa a quem a administração atribui competência para praticar aquele ato. Então, por exemplo, um decreto. Não, decreto não. Vamos mudar aqui. Exemplo, para interditar um estabelecimento. Pode uma pessoa que não... Eu posso chegar, eu não tenho competência, eu posso chegar lá e interditar um estabelecimento? Não posso. Eu não tenho o quê? Competência para isso. Eu não tenho. Eu não tenho competência para chegar lá, vou interditar aqui esse restaurante. Vou interditar esse... Eu não tenho competência para isso. Eu não sou competente para fazer isso. Então, competência é quem a administração atribui para poder praticar aquele ato. Então, por exemplo, trazendo aqui para o dia a dia. Você trabalha numa loja. E aí você quer fazer uma coisa na loja, só que o que você vai fazer é de competência do gerente, você não pode fazer. Então, se você fizer, você vai ser chamado a atenção, porque você não tem competência para fazer isso. O que vai ser falado para você? Olha, só o gerente pode fazer isso. Beleza? Finalidade. Finalidade é o resultado que a administração deseja alcançar com a prática daquele ato. Então, por exemplo, a expedição de um decreto. Tá. Qual é a finalidade desse decreto? O que a administração busca com a expedição desse decreto? A administração fez isso, tá bom. Com qual finalidade? Por que a administração fez? O que ela quer alcançar? Porque tudo que você faz, você quer alcançar um objetivo. Quando eu quis lá plantar minha árvore, qual que era o meu objetivo? Colocar mais verde no meu jardim. Não, porque eu tá entendendo? Então, você tem uma finalidade. Eu quero plantar uma horta. Tá bom, qual que é a finalidade? Porque eu não quero ter que ficar lá no mercado e comprando. Eu quero ter minha... Então, você tem objetivo, você tem foco. Qual que é a minha finalidade aqui no Desafiando Concursos? Ajudar os alunos na aprovação do concurso. Ok? Forma é o meio que irá se exteriorizar esse ato. Então, a forma é como, um exemplo. Aqui, nós estamos, um exemplo, né? O que eu estou fazendo aqui é um ato. Eu estou lecionando, estou dando aula. Qual que é a forma? Online. Como que eu estou exteriorizando? Tá aqui o meu computador, meus equipamentos. Nós estamos aqui no formato online. É a forma que eu estou exteriorizando esse conteúdo para vocês. Motivo. O motivo é o fundamento do ato administrativo. É o pressuposto do fato, ou seja,
Por que eu quero? Tem a expedição do decreto. O porquê da expedição desse decreto? É um fundamento. Por quê? Qual que é o fundamento dessa aula? Eu plantei a minha árvore. Com qual motivo? Qual motivo? Eu quero ajudar o meio ambiente, por exemplo. Objeto é o conteúdo e o efeito jurídico que aquele ato vai introduzir, ou seja, o objeto é o ato, o que ele vai, qual é o efeito que ele vai causar. Então, por exemplo, você tem lá a expedição de um decreto. Qual é o efeito jurídico que essa expedição do decreto vai causar? Ok? Maravilha. Então, para a gente memorizar, para ficar mais fácil para vocês. Competência. Quem? Então, quem é competente? Quem? Finalidade é o resultado desse ato. Então, qual é a minha finalidade com esse ato aqui administrativo? Qual é a minha finalidade com as aulas aqui do YouTube do Desafiando Concursos? Levar o aluno à aprovação. Levar... Ok? Forma é como esse ato vai se exteriorizar. Ok? Deixa eu tomar uma água. Motivo. O fundamento do ato administrativo. Então, por que eu quero exteriorizar esse ato? E o objeto é o conteúdo e o efeito desse ato administrativo. Beleza? E aí eu trouxe para vocês um entendimento doutrinário da Maria de Pietro, que é uma das maiores doutrinadoras que tem de direito administrativo. E olha como que ela conceitua ato administrativo. É a declaração do Estado ou de quem o represente. Quem? Competência. Quem representa? Um guarda de trânsito. Ele vai e faz alguma coisa ali. Ele está o quê? Representando o Estado. Então, quem? Quem é competente para realizar aquele ato? Que produz o quê? Efeitos jurídicos imediatos. Aí é o objeto, né? Com observância do quê? Da lei, olha o princípio da legalidade. Sobre o regime jurídico, direito público, que eu estou falando de uma declaração do Estado, uma manifestação de vontade do Estado, e sujeito ao controle pelo poder público. Beleza? Maravilha. Então, alguns pontos importantes da caracterização, da conceituação de ato administrativo. Primeiro ponto, manifestação de vontade. Lembrando que o fato administrativo não depende de manifestação de vontade. É causado por quê? Por fatos, efeitos naturais. Já o ato, não. Eu tenho que ter o quê? A manifestação de vontade da pessoa, do agente. Beleza? Segundo, praticado por quem? Pela administração. Qual é a ótica aqui? Direito público. Ok? Exemplo, uma locação. E o quarto ponto é a submissão do controle judicial. Bom, quando nós falamos de ato administrativo, nós podemos falar de dois tipos: o ato vinculado e o ato discricionário. Quando você fala do ato regulado, é aquele que a lei impõe uma conduta ao administrador e não deixa nenhuma margem de liberdade. Ou seja, quando você fala de um ato vinculado, é basicamente isso aqui. A lei fala A e o administrador vai e faz A. A lei fala, faz isso aqui. O administrador vai lá e faz aquilo ali. O administrador, o agente público, ele simplesmente executa o que a lei vai falar. Exemplo, uma atuação vinculada à exoneração de um servidor em caso de inabilitação no estágio probatório. Então, por exemplo, olha lá, a Lei 8.112, lá no artigo 20, parágrafo 2º, o servidor não aprovado de estágio probatório será exonerado. Então, vamos supor, tá lá o Zezinho. O Zezinho não foi aprovado em estágio probatório. O que acontece? Simplesmente a administração vai exonerar o Zezinho. Não tem outra, não tem assim, nossa, poxa, Zezinho, tem aqui uma outra forma. Não tem. É aquilo e acabou.
Não foi aprovado estágio probatório? Exoneração. Não tem. Quando a gente fala de ato vinculado, a lei já é muito clara. Olha, ele não foi aprovado estágio probatório, vai exonerar, simplesmente simples assim. A lei não deixa nenhuma margem de opção, que a gente chama de margem de liberdade. Ah, não. O Zezinho não foi aprovado estágio probatório? Não, Zezinho, olha, mas aqui a gente tem uma outra opção. Não existe isso. Não foi aprovado, exonera. É um dos exemplos. Já o ato discricionário oferece uma certa margem de liberdade. Ou seja, o que acontece? O agente, ele tem a opção de analisar aquele caso concreto. E aí, ele tem o quê? Duas ou mais o quê? Alternativas. Então, por exemplo, aconteceu isso aqui. Aconteceu isso aqui. E quer saber? Nós temos A ou B. Vamos ver o que melhor se encaixa nesse caso concreto. Entendeu? Não. Nós temos aqui duas opções. Vamos ver aqui a que melhor se encaixa nesse caso concreto. Então, no ato discricionário, a lei já oferece uma certa margem de liberdade, uma certa escolha. Olha, você pode escolher entre esse e esse. É como se fosse assim: você vai ao mercado, a mãe fala para o filho ir ao mercado. Meu filho, escolhe lá se você vai trazer laranja ou limão. Eu vou fazer um suco, escolhe lá. Ato discricionário. Porque o filho vai poder escolher. Agora, o ato vinculado é quando a mãe fala assim: olha, meu filho vai lá e compra laranja. O filho vai lá no mercado comprar laranja. Ato discricionário, não. O filho pode escolher entre laranjas e os limões. Beleza? Bom, aqui a gente começa falando agora das espécies de atos administrativos. O estudo de espécies, pessoal, está ligado à função que o ato possui. Um exemplo, um decreto que tem como finalidade a produção de uma norma. Então, as espécies de atos administrativos faz com que esteja ligado à função que esse ato vai produzir. Exemplo, quando a gente fala de ato normativo, são os atos inferiores à lei que vão ditar normas gerais dentro dos limites da lei. Exemplo, regulamento ou decreto, que vai tratar de ato normativo que compete ao chefe do executivo. Instruções normativas, que são atos de outras autoridades públicas. Deliberações e resoluções, que são atos normativos dos órgãos colegiados. Os regimentos, exemplo, você tem regimento interno da Câmara, é um ato normativo. Vai disciplinar o funcionamento interno de um órgão. Exemplo, regimento interno da Câmara. Você tem lá um regimento, vamos trazer assim, né? Uma lei que vai tratar da organização interna da Câmara. Olha, como fala? As sessões. Nós temos lá as sessões ordinárias e as sessões que são convocadas. As extraordinárias. Olha, a sessão extraordinária ela vai ser convocada nesses casos aqui. As sessões ordinárias elas vão acontecer de tal a tal dia. Então, você tem um regimento que cuida, que protege, que vai disciplinar aquele órgão, beleza? Então, esses são os atos normativos. Para você memorizar, quais são os atos normativos? RRR, DD, IN. Regulamento, resolução, regimento, decreto, deliberação e instruções normativas. Eu esqueci de falar para vocês, né, pessoal? Esqueci de falar no início da aula. Se você quiser adquirir todos esses nossos PDFs aqui, deixa aqui nos comentários. Eu quero o PDF que eu vou te mandar as informações, beleza? Você pode estar adquirindo todos esses PDFs que nós estamos estudando de tudo por R$19,90. É só você colocar aqui nos comentários, eu quero o PDF, ou só eu quero, eu vou saber. E aí eu te passo as informações, beleza? Já os atos ordinatórios são aqueles atos praticados no exercício do poder hierárquico, ou seja, são de ordenação interna e não ultrapassam a pessoa jurídica de quem a praticou. Exemplo, portaria. Quer um exemplo de portaria?
A abertura de sindicância ou processo administrativo é iniciado, é aberto por portaria, beleza? Circulares são atos escritos e concretos realizados pelo superior hierárquico. Exemplo, horário de funcionamento dos funcionários, são circulares. Ofício, sabe o que é um ofício? É como a administração comunica. A administração conversa por ofício. Por exemplo, é muito comum quando você tem lá um pedido administrativo, um exemplo, né? A pessoa tem direito ao uso de um medicamento. E aí a administração, o município não fornece, aí vai lá. O município mandou um ofício. A Secretaria de Saúde mandou um ofício. É como a administração conversa por ofício, beleza? Ordem de serviço são instruções aos executores de obras e serviços. Aviso dado pelos ministérios, quando você tem ali um assunto de competência interna. Os despachos são decisões finais ou interlocutórias de uma autoridade pública. E instruções, ordem de superior para subordinado. Como que eu posso gravar o que são os atos ordinatórios? Copa-dói. Copa-dói são os atos ordinatórios, circulares, ofícios, portarias, aviso, despacho, ordem de serviço, instruções. Aqui é ordem de serviço, eu coloquei ordem de serviço. Atos negociais. Os atos negociais eu coloquei alguns, tá? Os atos negociais são aquele ato que a parte da administração, concedendo algo para um particular, desde que seja o quê? Coincididos com os da administração pública. Exemplo, licença. Licença para construir. Por que é ato negocial? Porque é como se você estivesse negociando com a administração. Eu quero construir ali, tá bom, essa é a construção. Tem o interesse ali, né? Público, tem interesse mútuo? Tem. Então, um exemplo. A autorização é um ato administrativo que pode ser desfeito a qualquer momento, sendo interesse predominantemente de quem? Do particular. Exemplo, autorização de uso, o fechamento da rua para a realização de um evento, por exemplo. Não, vamos fazer aqui um evento, a gente vai fechar aqui a rua para fazer esse evento. Precisa de uma autorização. Permissão. Permissão de uso de bem público, exemplo, dirigir um ônibus. Dispensar o particular de desempenho de alguma atividade. Exemplo, dispensa do serviço militar. Então, ato negocial é como se você de fato estivesse, né, negociando com a administração. Atos enunciativos. Esse ato enunciativo, ele não cria nada. Nada. Qual é a função do ato enunciativo? Atestar, cientificar e opinar acerca de alguma situação. O ato enunciativo, ele não... Um exemplo, você tem lá, sabe, vamos supor, quando você faz um exame médico, sabe, você faz um exame médico, e aí você tem retorno com o médico. E aí você vai, exemplo, né? Tá aqui, exemplo. Você vai lá e leva o exame. Tá aqui, doutor, os exames. Tá aqui os exames. Aí o doutor só olha assim os exames e tal, e só vai cientificar. Deixa eu arrumar aqui, porque eu fiz uma bagunça, gente, peraí. Ele vai só cientificar. Ele vai só atestar ali, não, realmente, olha, você tá precisando fazer isso, olha, realmente, acabou. Ele não faz mais nada. Ele só vai opinar sobre aquilo que já está ali determinado naquele exame. Beleza? Coloquei aqui. Capa dos atos enunciativos. Certidão, atestado, parecer e apostila. Então, um exemplo, atestado. Comprova uma situação que não está previamente registrada. Um parecer. Sabe quando você fala assim, um parecer da administração, é só uma confirmação, não tem assim, o ato enunciativo, ele não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, ele não tem efeito, beleza? É só uma opinião. Atos punitivos, então, obviamente, são aqueles atos que o quê? Que tem como característica punição, sanção. Então, por exemplo, o primeiro ato punitivo é o poder disciplinar.
Então, por exemplo, ficou comprovado, após um processo administrativo, que Saulo, servidor público, praticou crime contra a administração. Então, qual que vai ser a consequência? Punição de demissão. Então, o ato punitivo é igual, por exemplo, a mãe. A mãe fala assim com o filho: se você se você mexer no telefone hoje, um exemplo, né? A mãe vira e fala assim: você não vai mexer no telefone hoje porque você não fez o dever de casa. Se você mexer escondido, eu vou ficar sabendo. Se você mexer no telefone, você vai ficar uma semana sem jogar videogame. Aí vai o filho lá, pega o telefone e mexe no telefone. Amanhã você mexeu, beleza, me dá aqui. Uma semana sem videogame. Ato punitivo. Ele fez o que não devia. A mãe vai punir. Poder disciplinar é o poder particular vinculado à administração. Então, por exemplo, você tem lá uma concessionária de serviço de transporte coletivo, o ônibus. Está descumprindo normas contratuais, então, obviamente, o poder público vai o quê? Vai aplicar uma multa. Está descumprindo? Está quebrando o contrato? Vai aplicar uma multa. Beleza? E o terceiro é o poder de polícia. Exemplo. O poder de polícia nada tem a ver com polícia judiciária. O poder de polícia é o poder que o Estado tem, que a administração tem de quê? De poder, por exemplo, interditar um comércio. Ah, não, peraí. Após uma vigilância sanitária, aquela padaria ali, ó, poxa, tá descumprindo todas as normas de direito sanitário, infringindo tudo. Alimento mal conservado, estragado, olha. Poxa, peraí, a gente vai ter que interditar. Por quê? Porque o bem público, o bem coletivo, ele se sobressai sobre o particular. Beleza? Maravilha, chegamos ao término de mais uma aula, e aí essa aula vai sair hoje, sábado, dia 3/8, e aí é bem provável que na segunda-feira a gente venha colocar entre segunda e terça-feira. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Até mais. Tchau, tchau.